Na cidade de Chipre, 300 anos antes de Cristo, vivia um comerciante muito rico chamado Zenão. Enquanto estava em uma viagem de Fenícia para Pireu, seu barco afundou junto com toda a sua carga. Devido a esse único evento, um evento totalmente fora do controle de Zenão ou de qualquer pessoa, esse homem muito rico de repente se tornou pobre instantaneamente. Imagine que você fosse Zenão. Como reagiria ao fato de todo o seu trabalho de uma vida inteira ser arruinado pela pura força da natureza? Qual seria a reação adequada? Você ficaria com raiva? Triste? Sentiria que a vida o enganou? Para a maioria de nós, essas seriam reações normais, mas não para Zenão, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança dura uma eternidade, e uma pequena reformulação de sua mentalidade pode se desdobrar em mudanças maiores e mais impactantes mais adiante. Olá, bem-vindos ao canal Crescer. Se gosta desse tipo de conteúdo, dê o seu like, ative o sininho de notificação e deixe um comentário pra gente. Sem mais enrolação, bora para o conteúdo. O cerne do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Depois de ler as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zenão criou e ensinou o estoicismo. Segundo Zenão, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta e devemos usar esse controle com grande efeito. Em vez de chorar pelo leite derramado, ou neste caso, pelas mercadorias afundadas, Zenão focou em manter a compostura diante da situação, permanecendo calmo e neutro, apesar de seu infortúnio. Hoje, as pessoas inadvertidamente veem os estoicos como pessoas que não podem ser quebradas, pessoas que não costumam se entregar a extremos emocionais, passando por acessos de raiva ou crises de ansiedade. Mas a ideia original por trás do estoicismo era muito mais do que isso. Em vez de apenas descrever pessoas desapaixonadas, o estoicismo era uma maneira de ver, descrever e compreender o mundo. Era um modo de vida, e esse modo de vida perdurou por séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações de hoje da mesma forma que foi aplicada há milhares de anos, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar essas emoções negativas a partir de experiências negativas e transformá-las em pensamentos que nos proporcionam uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é tudo, e todos no mundo têm experiências diferentes e, portanto, perspectivas diferentes das coisas. Como os estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em um local público, sua filosofia geral era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar grandemente qualquer pessoa. E assim, não fazia sentido esconder esse conhecimento atrás das quatro paredes de uma escola ou dos pátios do palácio. Como resultado, desde o escravo até o imperador, todos podiam aprender e se tornar estoicos, e assim o fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis do mundo incluem Epicteto, que significa adquirido, porque ele já foi escravo, Sêneca, um estadista muito renomado, e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos que já existiu. Os estoicos iniciais praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que significa literalmente cidadão do mundo. Quando as pessoas ouvem essa palavra agora, pensam em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres por causa de sua diversidade. Esse era o tipo de união e coesão que os estoicos pregavam. Na época da fundação do estoicismo, as mulheres não tinham permissão para seguir a filosofia, mas os estoicos discordavam completamente disso. Musônio Rufo, professor de Epicteto, disse uma vez: "Não são apenas os homens que possuem entusiasmo e inclinação natural para a virtude, mas as mulheres também. As mulheres se alegram tanto quanto os homens com ações nobres e justas e rejeitam o oposto de tais ações. Uma vez que isso é assim, por que é apropriado que os homens busquem e examinem como podem viver bem, ou seja, praticar filosofia, mas não as mulheres?" Mesmo em um momento em que isso não era popular,
as mulheres podiam aprender livremente sobre o estoicismo e se tornar estoicas elas mesmas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como modo de vida? Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções podem atrapalhar as coisas. Na realidade, não ficamos realmente tristes porque coisas ruins nos acontecem. Ficamos tristes porque coisas ruins inesperadas nos acontecem. A chuva é algo bom. Ajuda a regar nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas a verdade é que, quando aquela nuvem escura nos pega desprevenidos, sem um guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então, por que não começamos a chorar assim que começa a chover? É porque, embora a situação seja ruim, aprendemos a esperar pela chuva. É algo inevitável. Não podemos controlar o clima. Embora seja ruim, a chuva passa e a luz retorna. O estoicismo nos ensina que, da mesma forma, devemos esperar que tudo de ruim que possa acontecer, acontecerá. Imagine o pior resultado e esteja satisfeito sabendo que isso poderia acontecer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário, um exercício destinado a aumentar os sentimentos de gratidão. Dormir no chão da cozinha, tomar banhos frios quando normalmente tomamos banhos quentes, comer apenas batatas por alguns dias, coisas assim. Este exercício ajuda você a entender que, não importa o quão difícil seja, você ainda sobreviverá e potencialmente prosperará se sua mentalidade estiver correta. Ao ser capaz de suportar essas situações desconfortáveis, preparamos indiretamente nossa mente para futuras adversidades. Com o estado atual do mundo, onde anúncios são constantemente empurrados goela abaixo, somos levados a acreditar que se não tivermos a próxima melhor coisa, não tivermos uma certa aparência ou não ganharmos uma certa quantia de dinheiro, nunca seremos felizes. Essa mensagem é importante agora mais do que nunca. Entramos no mundo sem saber muito de nada. Crescemos aprendendo coisas em casa, na escola e observando o mundo por nós mesmos. O problema é que, muitas vezes, todas essas fontes de conhecimento nos ensinam de maneiras diferentes. A pergunta é: precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se o fizermos, poderíamos estar definindo expectativas irreais para nossas vidas, o que nos deixaria, em última instância, decepcionados e insatisfeitos. Esse não é um bom modo de vida. Em vez disso, devemos focar em melhorar a nós mesmos, para nós mesmos. Devemos fazer coisas para nós mesmos e apenas por essa razão. Anexar qualquer esperança externa ou anexos secundários às ações que tomamos quase sempre leva à decepção. Na maioria das vezes, acabamos tentando preencher esse vazio com coisas externas. Gastar todo o seu dinheiro em um carro chique, uma casa ou até mesmo iniciar uma família. Às vezes, fazemos todas essas coisas pelo seu valor externo e não pelo valor interno. Mas o estoicismo ensina que, se abordarmos a vida dessa maneira, colocamos nossa felicidade nas mãos de forças externas, forças que podem sempre falhar. Carros quase sempre quebram, desastres naturais arrasam cidades inteiras e as taxas de divórcio aumentam a cada ano. Mas até mesmo as coisas gratuitas na vida têm um custo. O custo do espaço, tanto físico quanto mental. Como Sêneca escreveu, aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam para você. Em vez disso, devemos colocar nossa felicidade em nosso valor intrínseco como seres humanos e em nada que tenhamos ou possamos adquirir fisicamente. Devemos escolher fazer o nosso melhor para manter a calma, independentemente do que a vida nos reserva. Porque, independentemente do que queremos, no final do dia, não temos controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem, mas temos todo o controle sobre como reagimos a essas coisas. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante na filosofia estoica. Nas palavras de Epicteto, a tarefa principal na vida é simplesmente esta: identificar e separar as questões para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são externas e não estão sob meu controle e quais têm a ver com as escolhas que eu realmente controlo.
Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que podemos controlar do que não podemos controlar. Precisamos determinar nosso valor não a partir de coisas que não podemos controlar, mas das coisas que podemos. Esforçar-se em direção a objetivos é uma boa qualidade, mas se desmoronar quando as coisas não acontecem como queremos é, na visão dos estoicos, inútil. Fazer vídeos no YouTube é bem mais fácil do que ser um imperador romano, mas ainda pode ser desafiador às vezes. Primeiro, você precisa formular sua ideia, o que leva uma eternidade, depois pesquisar essa ideia, descartá-la porque é ruim, começar de novo, escrever o roteiro do vídeo, criar o vídeo, editá-lo, fazer a miniatura, o título e tudo o mais antes de clicar em enviar. Tudo até o momento em que você clica em enviar depende de você. No entanto, uma vez que você clica no botão de envio, o poder passa para o algoritmo do YouTube. Ainda assim, muitas pessoas julgam o sucesso de seus canais no YouTube ou contas no Instagram com base em quantas visualizações e assinantes ou seguidores eles têm, métricas que, na maior parte, estão além do seu controle. Os estoicos ensinam que, em vez disso, você deve julgar o sucesso do seu trabalho com base na quantidade de esforço que você coloca nele, e não no resultado de suas esperanças externas. Confie no processo. Viver com menos significa se libertar das algemas sociais que você essencialmente colocou em si mesmo. Pense em uma pessoa que tem trabalhado duro em seu emprego nos últimos 6 meses. Agora, ele sente que merece uma promoção. E então, ele vai até o chefe com seu relatório de desempenho. O chefe agradece, não lhe concede a promoção, e ele vai para casa pensando que deve ser ruim no trabalho. Ele não considera que o chefe pode ter acordado com raiva, que outra pessoa pode ter sido mais qualificada naquele momento, ou talvez a empresa estivesse simplesmente perdendo dinheiro e não pudesse pagar. Ele não sabe a razão, mas ainda está chateado. Se ele simplesmente colocasse seu valor na qualidade do relatório de desempenho que entregou, continuasse fazendo o que estava fazendo para ganhar a promoção que queria, poderia ter sido muito mais feliz no geral. Com a perspectiva certa, seu objetivo não teria sido diminuído, mas apenas adiado. É essa reformulação de sua mentalidade que é crucial. Um verdadeiro estoico não vê seus sucessos com base no ganho financeiro de suas empreitadas, mas se conforta com o fato de que pode viver uma vida confortável sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Existem as 4 principais virtudes do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Sabedoria é ser capaz de separar o que é interno do que é externo, e a capacidade de escolher nossa reação às coisas que nos acontecem. Como Viktor Frankl disse, entre o estímulo e a resposta, há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher nossa resposta. Coragem, 2 palavras: persistir e resistir. Temperança, ou moderação, é o que acabei de fazer. Fazer mais com menos, dizer mais com menos palavras. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk estão brigando no topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite da riqueza deve ser simplesmente ter o que é essencial e, em seguida, ter o que é suficiente. Justiça é a mais importante de todas as virtudes. Ela instrui que ninguém deve fazer mal a outro, porque todos nascemos uns para os outros, para fazer o bem uns aos outros e não a nós mesmos. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto lutava contra o apartheid, ele foi condenado à prisão perpétua, onde permaneceu por 27 anos, antes de finalmente ser libertado. Quando foi libertado da prisão, foi eleito presidente da África do Sul, e muitas pessoas pensaram que ele iria punir brutalmente todas as pessoas que tivessem algo a ver com o apartheid ou com sua prisão, mas é claro que ele não o fez. Ao longo de seu tempo na prisão, Mandela leu as obras de Marco Aurélio e aprendeu muitos dos valores centrais do estoicismo que ele praticou ao longo de sua vida. Em vez de pedir a cabeça dos culpados, Nelson Mandela instou seu povo a buscar o oposto: relaxar e reconstruir. Ele enfatizou que o passado agora estava além de seu controle
e que a única coisa que eles podiam fazer era encontrar uma maneira de seguir em frente e construir uma nação melhor. Este é o caminho do estoico. Na medicina moderna, o estoicismo está no cerne de procedimentos como a terapia comportamental racional emotiva e a logoterapia. A TCRE ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamento negativos que podem estar causando problemas emocionais e comportamentais. Permite que você desafie a lógica por trás de todos esses pensamentos negativos com lógica. E quando você percebe que muitos deles não têm fundamento, você pode substituí-los por crenças mais produtivas e saudáveis. A logoterapia, por outro lado, é baseada no princípio estoico de que os seres humanos são impulsionados por propósito. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos preencher nossas vidas com significado e felicidade simplesmente descobrindo qual é esse propósito. Como muitos de nós sabemos, no entanto, isso é mais fácil dizer do que fazer. É um processo, assim como tudo o mais. Temos que reprogramar a maneira como pensamos. Fora com o velho, dentro com o novo. Para resolver nossos problemas com a felicidade, devemos praticar a autoestima. Ao redirecionar nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar, podemos parar de nos fixar nas coisas que não podemos controlar e, no geral, levar uma vida muito mais feliz e satisfatória. O estoicismo nos ajuda a navegar por tempestades passadas e presentes em águas mais calmas e pacíficas. E se nosso navio afundar e todos nós nos afogarmos, podemos encontrar paz no fato de que vivemos uma boa vida, embora não tão longa quanto esperávamos. Porque lembre-se, tudo tem um fim. Gostou do vídeo? Então, deixe o seu like e um comentário para ajudar o canal a crescer. Até a próxima!